Gente, boa noite. Estamos ao vivo sim. Eh, Aqui rapidão, tá tudo certo. Poder conversar aqui, né, já tem um tempinho que a gente tá, eh, devendo conteúdo no canal, tá, mas vamos lá, firmes e fortes, fazer a nossa live de hoje. E é possível que nas próximas semanas, a gente tenha aí, venha a ter mais mais facilidade, né, em fazer as nossas lives, em ter o nosso conteúdo no canal. Eu tô reduzindo as aulas, até mesmo para eu ter mais tempo pra fazer outras coisas, até ter pra ter tempo também de viver, certo? Tô aqui com a camisa do Borussia, tem uma homenagem aí ao alemão. Não, mentira, velho, eu tinha essa camisa já há muito tempo. Eu comprei a camisa na promoção, achei ela bonita e simplesmente comprei, e é isso. Bom, galera, vamos lá. A gente tem, na verdade, a live da gente hoje é de basicamente um assunto, né, mas, eu vou dividir esse assunto em 3 pedaços, porque a gente vai falar sobre inteligência artificial no nosso contexto de TI, tá. A ideia é o seguinte, vamos lá. O primeiro assunto, para cada um deles, a gente vai dar uma olhada num pequeno trecho de um vídeo aqui, tá, que eu vim acumulando esses vídeos ao longo do tempo, ao longo dos dias, para conversar com vocês sobre esses assuntos, e vou trazer cada um deles, assim, separado, né, pra gente poder bater o papo. O primeiro deles é exatamente a questão do Fábio Akita, e falando sobre a profissão do programador e a inteligência artificial, tá? Então, a profissão do programador e a inteligência artificial, como é que essa coisa vai ocorrer ao longo do tempo. O segundo vídeo é um vídeo do é um corte eh, do Leon Nilce, tá? É um corte do Leon Nilce falando sobre, eh ChatGPT está deixando as pessoas mais burras. Então, esse é o segundo ponto. E eu vou falar sobre processo de aprendizado e coisas do tipo. E o terceiro vídeo é um vídeo sobre, até que ponto as inteligências artificiais vão conseguir chegar. Até que ponto elas conseguem chegar e como é que isso impacta o emprego do programador, ao emprego do analista, ao emprego da pessoa que efetivamente trabalha com TI. Tá certo? Então, esses são as três conversas que eu quero ter aqui com vocês. E você pode, se você está assistindo essa live depois, gravada, talvez, dá uma olhada no canal. Sempre tem os cortes das lives. Então eu pego esses assuntos e corto em vídeos menores. E se você estiver interessado em cada um desses trechinhos, você assiste um desses trechinhos. Deve ter aí armazenado, né, no nosso canal. E também, obviamente, se você quiser assistir a live toda, interagir, manda mensagem, dá like, essas coisas, se inscreve. O canal é um canal pequeno, a gente está devagarzinho fazendo o nosso conteúdo, tentando, na medida do possível, melhorar o máximo possível do nosso bate-papo aqui, falando sobre assuntos de tecnologia, falando sobre esse mundo aqui de aprender tecnologia, tá bom? Bom, vamos lá. Beleza, qual é a ideia? Recentemente eu estava assistindo um dos podcasts que eu gosto de assistir, né? Que é o Talk lá do Flow. E muitas vezes, a depender do candidato, a depender do entrevistado, a depender do. Eu estava lembrando de um episódio do Talk Flow, foram candidatos lá e deu confusão. Mas enfim, a depender do entrevistado, fica interessante, eu termino assistindo. E eu fui assistir o Fábio Akita, tá? Eh, Como qualquer entrevistado, tem coisas que ele fala que eu não concordo, tem coisas que ele fala que eu concordo, e isso é normal e é até esperado. Não é para você assistir alguém e simplesmente gostar cegamente da pessoa e assistir, e concordar com tudo que ele fala. Mas tem coisas interessantes que ele falou, e aí eu queria compartilhar com vocês esse momento, tá? E eu vou agora mudar de tela para a gente poder assistir esse ponto. Então, ok, estou enquadrado, tá? Então, vamos lá, vamos dar uma olhada nesse primeiro ponto. O Douglas Amaral mandou.
Akita-sama. Por mais que a AGI ainda esteja longe, estou estudando para ser menos empolgado. Você acha que estamos vivendo uma nova revolução industrial com os agentes de inteligência artificial? Se sim, como nos preparamos para isso? Abração. Todo mundo tá com medo que agentes vão substituir as pessoas. Aí eu sinto dizer, eu falo assim, eu nunca vou ser substituído. Pode vir a IA que quiser, meu estilo meu tipo de profissão não vai ser. Mas sim, maioria dos a maioria dos programadores que não são programadores vão ser substituídos. Vão deixar muito claro quem são. Aí eu vou ter que voltar um pouco. Bom, vamos lá. Veja essa afirmação dele que foi bem legal, tá? Eu nunca vou ser substituído. Tudo bem, é forte essa afirmação dele, tá? Ele chegou batendo forte. Eu nunca vou ser substituído. Mas talvez ele esteja certo, tá? E quando a gente fala que a maioria dos programadores, ou que uma boa parte deles, poderá ser substituída, isso é um fato que vai bater exatamente naquele profissional que tem uma formação ruim, profissional que tem uma formação fraca. Esse cara, certamente, vai ser substituído por inteligência artificial. Essa semana a gente estava discutindo, uma série de professores, a gente se juntou para conversar, bater um papo, reunião de professores mesmo. E uma das questões que a gente estava discutindo era o seguinte: é preciso entender o que é que se está fazendo, porque é mais importante ser analista do que ser programador. Olha a conclusão que a gente chegou. É mais importante ser analista do que ser programador. Para ser programador, você não precisa de faculdade para ser programador. Você vai lá, faz um curso, Alura. Vai lá, faz, beleza. Funciona, é um bom curso. Tem bons professores, tem boas turmas lá de cursos, formações. Você faz o teu curso e funciona, tá? Então, para ser programador, não precisa de faculdade. Qual é a ideia de você fazer um curso universitário? E por que você vai fazer o curso universitário? Porque você vai ser analista. Analista, certo? Ser analista é diferente de você ser programador. E aí, quando o Akita ele chega e diz: eu nunca vou ser substituído, é porque ele tem a precisa noção de que ele é um analista. Ele não é uma simples ferramenta de escrever código. E quando você se torna numa simples ferramenta de escrever código, aí a inteligência artificial entra no seu lugar e você vai perder o seu emprego. Aí o tema, né, da live é: a inteligência artificial vai roubar meu emprego? Sim, vai. Toda profissão, todo trabalho, tudo que é movido por regras, tudo que for movido por regras, será substituído pela inteligência artificial. Ponto. Não tem mágica, não tem o que fazer. Tá? Então, gente, qual é a sugestão, qual é a dica, qual é a questão principal aqui? Você precisa analisar como é que está sendo tua formação, como é que está sendo a tua preparação para a vida profissional e entender que você precisa entregar mais do que está disponível na inteligência artificial. E aí, o que é que está disponível na inteligência artificial? Como é que ela sabe muito mais do que você? Na verdade, ela não sabe mais. Ela sabe o que está disponível na internet, certo? O que está disponível na internet, você que já consegue fazer, você faz, faço. Eu faço até mais. O que é que está disponível na internet? Vai no GitHub, procura lá. Quais são os projetos que estão prontos no GitHub? Quais são os projetos que estão prontos no GitLab? Quais são os projetos que estão prontos aí, distribuídos pela internet? Esses projetos são os projetos que a inteligência artificial usa para programar. Agora, se você chega e vai fazer um projeto além daquilo, precisa fazer coisas além do que está naquele GitHub, além do que está no GitLab, além do que está disponível em páginas de programação na internet, aí você está garantindo o seu emprego. Não só garantindo o seu emprego, tá? Eu costumo dizer que um profissional ele chega num determinado nível de mercado, ele não precisa de emprego, ele está garantindo oportunidade. Ele não procura emprego, ele procura oportunidade. A oportunidade aparece para ele, ele vai lá, cata a oportunidade. Aparece outra oportunidade, ele vai lá e cata a outra oportunidade. E assim sucessivamente. O que é que você quer?
Não, não pode. Valeu? Tchau. Obrigado. Então é isso, velho, tá? É você procurar. Entraram aqui no escritório agora no meio para perguntar uma coisa aqui. É você procurar ter mais inteligência do que inteligência, tá? Ser o verdadeiro analista. Então, esse é o verdadeiro foco que você tem aí. Vamos lá, vamos ver mais. A minha missão, tá? A minha missão foi assim. Em 2018, eu tava sentindo que a gente estava prestes a estourar uma bolha, que era a bolha da. O grosso que o marketing leva vai gerar esse tipo de programador de miojo. Então, Hoje esse cara é vibe coder. Hoje esse cara, o caminho de carreira para isso. Então não há correlação. Vou atrás sozinho aqui, tá? E o cara sozinho foi lá, ralou, descascou batata e fez acontecer. Mas Fez não um macarrão maneiro. Mas não porque o bootcamp era bom, é porque ele achou nele o caminho de carreira para isso. Então não há correlação entre qualidade de bootcamp e qualidade do programador. O grosso que o marketing leva vai gerar esse tipo de programador de miojo. Então, Hoje esse cara é vibe coder. Hoje esse cara é vibe coder, exatamente. Não é nem brincadeira, não é ironia, é literalmente isso. Aí o que aconteceu é que a gente teve um evento Black Swan, que é cisne negro, que ninguém imaginava. O que aconteceu em 2019? O que aconteceu em 2019? Covid, brabamente. É 2019, no começo do ano. No começo do ano. Se eu estivesse falando de código. Tá. No mundo dos negócios, a primeira impressão importa. Aí eu tô vazando. Sabe qual a primeira coisa que seus clientes veem? No meio. Seu Sai e-mail. daí, velho. Aí o que acontece é que todo mundo vai para casa, certo? Fecha comércio, fecha tudo. O que é o que mais sobe nesse período? Serviço online. Netflix, streaming, Disney Plus lança. Todo DoorDash nos Estados Unidos, iFood no Brasil, a Amazon, Mercado Livre, todo mundo de e-commerce e serviços online deu um pico. Se você olhar o gráfico de qualquer um naquele momento, ele dá um puta pico. Aí o que já tava como bolha, que tava prestes a estourar, ele ganhou uma sobrevida. E aí todo mundo começou a contratar como se não houvesse amanhã. 2020, 2021, contratou-se como se não houvesse amanhã. Acabou o estoque de programadores no mundo. Acho que não existia programador, por pior que você fosse, que estava sem emprego nessa época. Se você era um programador formado, estava sem emprego em 2020, 2021, isso é muito ruim. Eu sinto dizer. Porque essa foi a época que eu conto a história sempre. Eu não parava de receber ligação. Preciso de programador. Aí, o que várias empresas nas nossas posições faziam? A gente contratava mais. Eu, no meu caso, eu falei, não vou contratar mais, dobrei o preço. Sabe? Das duas, uma. Ou você mantém o preço e dobra o estoque, ou você mantém o estoque e dobra o preço. Tá, aqui é o seguinte, só para fechar esse assunto. O que o Akita tá colocando aqui, certo? Só para a gente fechar esse assunto da inteligência artificial e da empregabilidade. Quando chegou a pandemia ela foi um evento que explodiu em muito uso de serviços online, muito. E obviamente quando você tem muitos serviços online, você termina usando absurdamente mão de obra de programadores. Então você tem muitos serviços online, vai usar muito mão de obra de programadores. É uma relação muito fácil de você fazer. E passada a pandemia, a normalidade se estabeleceu. Muita gente que tinha contratado muitos serviços online deixou de contratar. Começou a gastar dinheiro com outras coisas. Foi para o mundo. Então as vagas de programação começaram a desaparecer. Com isso, muitas empresas começaram a reduzir. Em várias áreas. Empresas da área de mídia, né? Todos os streams da vida. Empresas de tecnologia gigantes como redes sociais, Facebook, a Meta com Instagram, com Facebook, etc. O próprio Google, TikTok, enfim. Essas empresas começaram a encolher. E esses profissionais começaram a entrar no mercado. Então a gente tem um volume grande de programadores hoje que estão no mercado e que a gente já não tem tanta demanda. Entretanto, e aí vem um entretanto fortíssimo. O programador, o desenvolvedor, o profissional de tecnologia,
ele tem uma capacidade de gerar uma receita, de gerar gerar empregabilidade, que nenhuma outra profissão tem. Dificilmente você vai ter uma coisa desse. Você está em casa agora, tá? Desenvolve uma ferramenta, desenvolve um produto, desenvolve alguma coisa e já começa a vender para alguém. Você precisa de um computador e de internet, mais nada, cara. É isso. Você precisa só disso, é computador e internet, não precisa mais nada. É absurdamente simples você começar a trabalhar com tecnologia. Começar a prestar suporte em tecnologia, começar a dar aula em tecnologia. É absurdamente simples. Você vai para a área de saúde, você não consegue fazer isso. Você precisa de infraestrutura para fazer isso, tá? O administrador, por exemplo, e muitas vezes precisa de uma empresa para trabalhar, ou se for empreendedor, tá? Tem uma dificuldade porque até para empreender você precisa fazer um investimento. Quem trabalha com TI não, é um computador. O investimento que você precisa fazer é um computador. E aí com esse computador você consegue fazer 1 milhão de coisas. Um computador é a internet. Isso aí é o básico, tá? Então, houve efetivamente uma bolha, a bolha que o Akita falava, tá? Muita gente começou a programar, muita gente entrou na área de tecnologia, mas apesar de você ter tido essa retração que houve em vários setores, ainda existe uma demanda absurda por gente de TI. Por exemplo, eu posso citar aqui o ecossistema de Recife, a cidade onde eu estou agora, que tem uma necessidade, é um imã absurdo de gente para tecnologia. Fortaleza é outro imã gigante para tecnologia, tá? Curitiba, São Paulo, Belo Horizonte, Rio. Então a gente tem no Brasil muita possibilidade de trabalho. Entretanto, é importante que a gente saiba que a formação do profissional tem que ser muito boa, para que você não caia na armadilha da inteligência artificial, tá? E aí, vamos falar dessa armadilha da inteligência artificial, que é o tópico 2 da gente, certo? Então, será que a inteligência artificial vai roubar o meu emprego? Se você for aquele programador que é só escritor de código, existe uma chance muito grande. Se você for um analista que entende o que está fazendo e sabe o porquê das coisas, aí fica tranquilo que o teu trabalho está garantido. Agora, e usar a inteligência artificial? Como é que é essa questão? Eu sempre costumo brincar com o pessoal que usar IA precisa tomar um cuidado, né? Você precisa ter um certo cuidado no uso da inteligência artificial para que você não fique refém da ferramenta. Você tem que usar a ferramenta e não ser refém dela, tá? Ou seja, a ferramenta vai usar você. Você simplesmente faz um programa para mim, um software, ela desenvolve, você pega, eita, não rodou, deu errado, e agora? Resolve, velho. Tu não é o desenvolvedor, tu não é o analista. Vamos dar uma olhada nessa reportagem aqui. Aqui a gente tem um vídeo do canal de cortes, né, do Leão e da Nilce. E o ChatGPT tá te deixando burro. Vê que vídeo legal. Notícia que fala: o ChatGPT pode estar corroendo as habilidades de pensamento crítico de acordo com um novo estudo do MIT. Estudo do MIT. E aqui eu vou, antes da gente entrar no tópico, porque é interessante de fato, você pode estar ficando burro por conta do ChatGPT. O uso, principalmente para alunos, pode ser extremamente danoso, apesar do que todo mundo está falando que AI vai ajudar na educação e tal, pelo menos não nesse aspecto aqui. Mas não é só o ChatGPT não, tá? Vale para toda inteligência artificial. Generativa em geral. Que é o seguinte, gente, o parênteses que eu tenho que abrir, e eu vou falar disso agora, é um estudo que saiu, tá? E não teve ainda uma revisão por pares dele. Então, aquele negócio, estudos dizem, como jornalistas costumam fazer, que é uma coisa muito errada, que eventualmente pode gerar também uma descrença na ciência pela galera. Deixa eu só falar aqui com vocês em relação a esse tópico, que eu acho que esse tópico é muito interessante, tá? É muito comum, e eu tenho recebido muito trabalho agora, trabalho acadêmico, né? O pessoal prepara o trabalho, e você, só pelo formato do trabalho, já sabe que o trabalho foi feito em ChatGPT. E não é que o trabalho não possa ser feito, ele pode ser feito. Só que existe uma diferença. Existe uma diferença entre você fazer o trabalho usando o ChatGPT e você fazer o trabalho. Então, Ctrl-C, Ctrl-V. Entendeu? ChatGPT, escreve sobre isso. Aí o cara dá Ctrl-C e Ctrl-V. Eu vou contar para vocês só um fato. Eu estava corrigindo um TCC.
E durante o processo de correção, fui chamado para a banca do TCC. Durante o processo de correção, o tema que estava sendo discutido no TCC era um tema sobre, sei lá, vou chutar aqui, segurança física, por exemplo. E o cara estava falando sobre data center e tal, tal. Não era exatamente esse tema, mas eu vou usar como exemplo. E o cara meteu um chat GPT na história. E o chat GPT olhou para aquele termo e associou o nome que a pessoa botou a um outro tipo de elemento completamente diferente do que ele queria fazer. Completamente diferente. O cara deu um Ctrl+C, Ctrl+V. Então ficou uma coisa Frankenstein, horrível, horripilante. Você vem falando de um assunto e de repente entra um outro assunto que não tem absolutamente nada a ver com o que estava sendo discutido. Então, cara, é muito claro, é muito óbvio que houve um Ctrl+C, Ctrl+V em ChatGPT. E é daí onde nasce, eu vou usar uma aspas, tá? Eu vou usar um cuidado aqui, e é aí onde nasce a desinteligência. Certo? A desinteligência nasce daí. Então, na hora que você chega e coloca uma ferramenta dessa, simplesmente para escrever sobre um assunto que você não domina, você corre um sério risco de falar besteira. E pior, de escrever besteira. Certo? Corre um sério risco de você falar besteira e de escrever besteira. Certo? E aí eu vou tentar colocar aqui para vocês 4 pontos que eu costumo usar, certo? Quando eu vou trabalhar com inteligência artificial, para forçar a inteligência artificial a me dizer que ela sabe de verdade e não alucinar na história, tá? Primeira situação, ou a situação 0, na verdade não é nem a primeira situação, é a situação 0. Não discuta, não interage com a inteligência artificial sem você conhecer o assunto, certo? Se você não conhece o assunto, vai para a busca, e a busca você faz no Google. Pega um artigo científico, pega um livro, pega um texto, pega um site, pega um vídeo, tá? E vai ver sobre o assunto. Então você tem um conhecimento prévio do assunto, e aí você então vai interagir com a inteligência, certo? A partir daí você entra no primeiro tópico, ou no primeiro passo. O primeiro passo é descrever o problema. Entrega o problema para a inteligência artificial e procura por soluções. Teve uma vez que a inteligência artificial, eu estava usando uma inteligência artificial generativa e ela trocou o conceito de conhecimento tácito e conhecimento explícito. Ela me deu uma solução trocando esses conceitos tácito e explícito. Aí eu fui lá e disse, olha, os conceitos estão alterados. Ela, é verdade, os conceitos estão errados, eu preciso rever. A inteligência artificial reviu os conceitos que estavam incorretos para poder reprocessar e me entregar a informação. Se eu fosse zerado, sem nenhuma informação para aquela discussão, eu tinha recebido a informação completamente errada, alucinado, e tinha entregue a coisa. E tinha entregue um relatório com a informação alterada. Então, a primeira questão é: discuta o problema, entregue o problema e analise a solução. Essa é a primeira sugestão, que é para você começar a interagir. Obviamente, partindo do pressuposto que você sabe o que está acontecendo. Depois que você discutiu o problema e a solução, verifique as implicações da solução. E aí é onde você começa a interagir com a inteligência, você pensando, você estudando. Interagir com a inteligência. Quais as implicações dessa solução? Por que isso aqui pode dar certo? Se isso aqui der errado, se acontecer aquilo, se acontecer aquilo outro. Você vai moer a solução até um ponto em que você, como humano, está satisfeito com a solução. Depois você chega e diz, quais são as alternativas daquela solução? As alternativas relacionadas àquela solução. Você tem uma solução, tem um problema, né? Quais são as alternativas relacionadas àquele problema? Então você tem um problema, uma solução. Depois do problema, a solução, que você já discutiu, sabendo alguma coisa em relação à teoria daquilo, quais são as implicações daquelas soluções e quais são as alternativas relacionadas àquelas implicações. O que é que você pode fazer?
Olha que análise aprofundada você fez para a resolução de um problema. E isso você pode fazer em relação a uma diversidade gigantesca de problemas, tá? Problemas de redes de computadores, segurança da informação, banco de dados, programação, enfim, velho. A cacetada de coisa que você pode fazer para poder interagir com a inteligência e você aprender. O objetivo aqui é você aprender. É você não simplesmente descansar o cérebro, né? Desativar o cérebro, não permitir que você tenha um pensamento crítico, não permitir que você tenha uma evolução como profissional, só para receber aquela informação e colocar lá, tá? Então, a evolução da gente como profissional, ela depende exatamente de entendermos esses elementos críticos e tentarmos resolver o problema. Aconteceu recentemente, um cliente ligou, estava com um problemão e tal, aí eu fui lá, eu resolvi o problema do cidadão em 2 minutos. Ele estava a manhã toda sem funcionar e eu levei 2 minutos para resolver o problema. Então, assim, não tem ChatGPT que resolva, que ajude desse jeito. Por quê? Eu trabalho com isso há 25 anos. Então, 25 anos fazendo esse negócio. Na hora que eu cheguei, olhei, identifiquei o problema, ajustei e subiu a rede. Então, é você chegar nesse ponto de você conseguir ter essa visão crítica e essa análise para resolver os problemas que porventura possam aparecer. E aí eu sugiro, pessoal, que você dê uma olhada nesse vídeo. Esse vídeo é bem legal. A ideia do vídeo do Leão e da Nils é que alunos utilizando o ChatGPT, alunos que não usaram o ChatGPT, e teve um terceiro grupo que eu não lembro o que é, eles foram fazer redação, tá? E eles foram fazer redação e foram acompanhados com eletrodos, né? Para saber a atividade cerebral deles e tal. E a ideia era identificar que existia esse desenvolvimento cognitivo e tal. Cara, quem usou o ChatGPT não teve nada de desenvolvimento cognitivo. E não conseguia nem lembrar da primeira redação que foi legal. O pessoal precisou fazer uma redação, uma nova redação, né? E não conseguiu lembrar da redação que foi feita. Já o pessoal que não usou o ChatGPT conseguiu se sentir mais feliz com o que fez, porque sentiu que aquilo ali era pertencente, era dele, tá? E conseguiu ter um processo de aprendizado melhor do que o pessoal que estava usando o ChatGPT. Gravou, guardou as informações, conseguia lembrar da redação. E é isso que eu sugiro para vocês, tá? Você vai ser programador, você vai ser desenvolvedor, faça o software, certo? Faça uma ferramenta, você desenvolvendo, você apanhando, tá? Você pode mais na frente usar um ChatGPT ou um Solnet ou um Gemini para resolver pequenos problemas, para fazer coisas que vão lhe ajudar na sua profissão, mas faça, certo? Desenvolva o software, desenvolva o código, você como programador, porque esse código que você vai desenvolver, você vai sofrer para desenvolver, você vai escrever cada letra daquele código, você vai lembrar desse código depois. E aí, quando você precisar daquele código, você vai conseguir botar as coisas para funcionar. Só para fechar esse tópico, né, para vocês terem uma ideia, teve outra situação também em que eu fui chamado para dar suporte em um servidor e no local onde essa empresa ficava, ele não tinha internet. O servidor estava parado, não tinha internet e eu tinha que resolver o problema. Imagina se eu chegasse para o cliente e dissesse assim: olha, me dá um tempinho que eu vou sair, fazer uma pesquisa na internet, vou entrar no Google e voltar para ver se eu consigo resolver a tua bronca. Eu tive que resolver o problema sem internet lá, com o cliente olhando para mim, tá? E o problema eu resolvi numa velocidade absurda, foram 15 minutos. Foi tão rápido que o cliente não deixou eu sair. Gerou até uma brincadeira dentro da empresa, certo? Que o Humberto foi colocado em cárcere privado. Mas por que isso? Porque eu faço questão de desenvolver as coisas. Quando eu estou aprendendo, principalmente, eu desenvolvo as coisas, eu faço, eu escrevo o código, eu vou lá e faço tudo manualmente. Mesmo que depois eu tenha um passo a passo, eu tenho um script,
eu tenha um arquivo já pronto para eu utilizar, mas quando eu vou fazer desenvolvimento, quando eu vou fazer alguma coisa, quando eu estou aprendendo alguma coisa, eu faço do zero manualmente, para aquela informação ficar armazenada na minha cabeça. Pelo menos eu já fiz uma vez. Se eu enxergar de novo o local, eu vou saber, eu vou lembrar do nome do arquivo, eu vou lembrar dos diretórios, da estrutura que vai ter que ser feita, e aí a gente vai conseguir fazer a coisa acontecer. Certo? Muito bem. Então, o recado final é: a inteligência artificial está deixando a gente mais burro? Possivelmente. Certo? A sugestão é: faça o seu cérebro se esforçar. Faça o seu cérebro se esforçar. Faça o seu cérebro buscar informação. Faça o seu cérebro trabalhar para que essa massa cinzenta crie musculatura, certo? Necessária para que você possa atender e resolver os problemas que vão aparecer para a gente. Beleza? Bom, no tópico 3, né, na nossa parte final aqui, eu queria trazer agora um vídeo do do Lucas Montano, né? Ele tá falando sobre LLMs, né, que são as inteligências artificiais, principalmente generativas. Tá? Vamos dar uma olhada no videozinho dele de novo e aí a gente faz os comentários finais pra gente fechar essa brincadeira de hoje. Beleza, vamos lá. Proclamado que os LLMs eles estão demonstrando aí avanços extraordinários na geração de código, na resolução de problemas, alcançando até mesmo o que a gente consegue ver aqui, uma classificação de elo acima de 2.700 pontos em plataformas como a Codeforce. Isso nos coloca nós dois, meros humano desprezível, lá embaixo, né? O que sobra pra nós? Bom, eu acho que, na verdade, a bolha já começou a estourar, tá? O Akita estava certo lá no Flow Podcast. Estamos chegando na bolha. Vamos falar aqui do relatório que o MIT divulgou. Eu acredito que foi o MIT, né? Porque todos esses relatórios é sempre o MIT. Esse aqui é de lá também ou não? Não, esse aqui é um monte de universidade. Na New York, Princeton, Califórnia, Washington. Todas menos a que eu falei, MIT. Mas enfim, isso aqui significa Live Code Bench Pro. How do Olympiad medalists judge LLMs in competitive programming? Então, basicamente, esse estudo aqui ele questiona se essas avaliações quantitativas realmente capturam o que significa resolver problemas algorítmicos complexos. E tá me agoniando que eu tenho uma pequena... Aí, agora sim. Esses problemas algoritmos complexos. Será que os LLMs realmente são capazes de raciocinar no nível de competidores humanos top, de elite? Para poder a gente terminar essa parte, certo? Então, vamos lá. Depois eu vou cortar esse pedaço aí da edição. Então, a ideia é o seguinte. As inteligências artificiais generativas, elas têm uma limitação absurda em relação ao produto que elas vão entregar, certo? Em relação à ferramenta que elas estão entregando. Essa limitação em relação à ferramenta, em relação ao produto, ela tem dois motivos muito simples para estarem para bater nessa limitação. O primeiro motivo é o seguinte: quando você pede para uma inteligência artificial gerar um código para você, esse código que a inteligência artificial gerou, ele foi desenvolvido ou ele está sendo criado porque existe um volume de informação que foi processado por essa inteligência artificial e após ser processado, ela agora consegue criar aquele código a partir do volume de informações que foi passado por ela. Eu preciso desse dado. E aí vem a pergunta que eu faço a vocês. Existe hoje código de alto nível disponível para a gente na internet? Qual é o código que tem disponível para a gente na internet? Geralmente, o código que tem disponível para a gente na internet é código que a galerinha disponibiliza no GitHub, por exemplo.
E são os códigos que vocês vão trabalhar aí, sei lá, primeiro período, segundo período de faculdade, terceiro período de faculdade. Esses códigos são os códigos disponíveis no GitHub, que foram coletados e estão disponíveis para a inteligência artificial gerar. Diferentemente de um livro, posso pegar Camões, eu posso pegar, sei lá, A Ilha do Tesouro, eu posso pegar clássicos da literatura e passar esses clássicos por uma inteligência artificial, fazendo com que essa inteligência processe essa informação e ela vai processar uma informação de altíssima qualidade. Olha os autores que eu falei para vocês, tá? Em relação a código, não, o código é diferente. O código que está disponível na internet não é um código de alta qualidade. O código que está disponível na internet é um código de baixa qualidade. É um código feito por alunos que estão aprendendo a programar, alunos que estão no início da carreira acadêmica, da carreira profissional e que estão ainda aprendendo. Então, se você pedir para a inteligência artificial fazer alguma ferramenta, fazer algum software, resolver algum problema, essa inteligência artificial ela vai resolver problemas que esses alunos conseguiriam resolver. Você pedir para essa inteligência artificial resolver um problema mais complexo, ela não vai fazer, porque ela não tem essa informação. Tá? Essa informação não está disponível na internet. E mesmo que tivesse, existe uma pirâmide de informação muito grande. E essa pirâmide ela é bem definida. Aqui na base eu tenho muito código de baixa qualidade, pequeno. Mas o código de alta qualidade, a quantidade é pequenininha. Então, o volume de dados necessário para poder treinar um LLM, ele é monstruoso. Você não tem esse volume de código disponível, tá? E não tendo o código de qualidade disponível. E se você tiver disponível o volume baixo, você não tem como treinar essa inteligência artificial, certo? Então, o uso de inteligência artificial dentro do mundo de programação, ele é efetivamente limitado, tá? Se você vai trabalhar, por exemplo, para fazer uma ferramenta curtinha, pequenininha, pô, vai lá, faz a tua ferramenta, usa o teu código, usa a tua LLM para ela gerar. Mas se você for trabalhar com uma ferramenta um pouquinho maior, um pouquinho mais complexa, não tem jeito, cara. Você vai ter que usar a tua habilidade de programação, certo? Porque a inteligência artificial ela não chega. E esse artigo, né, esse relatório, ele demonstra exatamente isso, ele questiona exatamente isso. Cara, se esse score dessa inteligência artificial é tão boa, por que ela não consegue fazer o que eu peço? Porque o score, ele é feito baseado em perguntas que são muito simples. Perguntas que talvez você consiga resolver. Professor, eu estou no primeiro período, eu estou no segundo período. É isso, cara. Eu imagino que quando você estiver no 10º período, no 8º período, por exemplo, você vai ser um programador, um desenvolvedor, um profissional de tecnologia muito mais capaz. Imagina você com 5 anos de profissão, trabalhando, etc. Muito mais capaz ainda. Tá? Então, comparar um profissional de altíssima qualidade com, sei lá, sabe aquela coisa? Você quer 2 sêniors ou 100 estagiários? O que é que você prefere? É a mesma coisa. E às vezes o pessoal cai nessa ilusão, nessa propaganda, porque a propaganda tem como objetivo aumentar o valor das ações da empresa, fazer com que as pessoas continuem investindo naquela organização, tá? Quem está vendendo inteligência artificial precisa vender mais e mais e mais a empresa para que continue o valor na ação, os valores das ações, para que a empresa continue crescendo como valor, crescendo no valor do mercado, pagando royalties para os acionistas, e não necessariamente está vendendo a verdade, tá? Tem uma situação que tem até um vídeo no canal que eu estava falando para vocês mais cedo, talvez não tenha saído, e um cara que chegou e disse, demitir todo mundo aqui da empresa, ele virou até notícia nesse cara, demitir todo mundo aqui da empresa e vou fazer tudo agora por inteligência artificial. E 2 dias depois, a mesma pessoa estava no LinkedIn abrindo uma vaga para programador de front-end. Como assim, velho? Você não demitiu todo mundo, não vai fazer tudo por inteligência artificial? Por que você está contratando um programador de front-end 2 dias depois desse anúncio tão colossal que você fez no Twitter? O cara foi no Twitter, né, no X, e fez esse anúncio. Pô, cheio de orgulho, velho. Mas 2 dias depois o cara estava procurando programador. Porque não faz tudo. Certo? O que faz
para uma pessoa que não conhece programação ou que está querendo fazer pequenos softwares, pequenas ferramentas, é genial, funciona. Mas para um programador de verdade, uma pessoa que tem experiência, formação, é extremamente limitado. Certo? É extremamente limitado. Você vai ter dificuldades em utilizar essa ferramenta. Beleza? Gente, é isso, velho. São os nossos assuntos do dia, tá? Depois eu vou cortar todos esses assuntos. A gente vai colocar vários cortes aqui no canal. Eu espero que vocês tenham gostado do bate-papo da gente hoje aqui, da nossa live. Se você gostou, dá o like, se inscreve no canal. Tá? Para quem viu o momento de mudez, né? Que teve um momento que o microfone estava cortado. Eu vou editar aqui pra gente ter a nossa live bem acertadinha. Mas pro resto da galera, uma boa semana. A gente se vê semana que vem. Os cortes vão sair aí, vão sair outros vídeos no canal. A gente se vê aí, galera. Valeu, obrigado.